Porque depois do empate do Atlético na Venezuela, muita gente fala, o time do Atlético jogando sem vontade, e o Cláudio comprovou dentro do avião que isso não existe. E o Adilson trouxe uma informação muito importante de que o Mancini está pensando no clássico, mas tem também a situação da Copa do Brasil, porque o América joga na terça-feira e vai ter que fazer uma viagem longa até Tocantins. Como é que vocês analisam esses dois fatores? Acabei pensando essas duas informações dentro do que disseram os nossos setoristas. O Romano, primeiro em relação ao atraso de direito de imagem, 13º salário, só o Atlético pode mudar isso, né? É só ele pagar. A partir do momento que o Atlético pagar o que deve aos atletas, para qualquer tipo de insinuação. O torcedor escuta, vem a informação de que está com 13º salário atrasado e parte de direito de imagem. O time joga mal, um jogo arrastado. O Atlético dá o direito ao torcedor de pensar o que ele quiser. A partir do momento que vier a informação que o Atlético quitou tudo e está em dia, acabou esse papo. Por mais que o Cláudio traga a informação que não haja nada disso, por mais que a gente saiba que não haja, e realmente não há, mas o fato de ter um atraso dá direito a qualquer um pensar o que quiser. Então, só o Atlético pode mudar isso pagando o que deve aos jogadores. E essa parte de tabu, o América venceu o Atlético no Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Então, havia aquela espinha atravessada na garganta, mas acho que essas duas vitórias ano passado dão um alívio, um alento. Eu sei que no Campeonato Estadual é diferente. E o tabu, e o Alexandre Simões, que gosta de trabalhar muito com números, o tabu, Simões, ele costuma pesar quando é o mesmo elenco, né? Os mesmos jogadores não conseguem vencer, e esse elenco do América venceu o Atlético ano passado. Então acho que entra mais leve, ainda que seja no Campeonato Estadual, um tabu que o América não consiga vencer. É interessante essa história de escrita no futebol, né? Porque o pessoal tenta minimizar, e o que a gente mais tem é escrita, e elas não têm explicação. Então é uma coisa que... E o futebol não dá para tirar dele, é um meio muito supersticioso. E a escrita está diretamente ligada justamente a essa coisa da superstição. Então faz parte do jogo, sim, por mais que treinador, jogador, dirigente tente minimizar, a história do futebol também tem as escritas, os tabus como componentes. Agora, o Romano falou do clássico aí. A tabela da Copa do Brasil, ela não se saberia que dia que o América jogaria exatamente, mas, olha só, eu fiz um levantamento aqui, a gente teve no dia 7 de julho do ano passado, a Conmebol divulgou o calendário dela de 2023. Então, em 7 de julho do ano passado, as datas base de 22 de fevereiro e 1º de março seriam para a segunda fase da Copa Libertadores. Tá? No dia 13 de novembro do ano passado, o Atlético ficou na 7ª posição da Série A, venceu o Corinthians por 1-0 lá em Itaquera, né, Cláudio? Gol de pênalti do Vargas. Isso. Mas o Atlético do Paraná venceu e o Galo não conseguiu a vaga direta à fase de grupos da Libertadores. Teria que jogar... Nessa data ele chancelou a participação na pré. 13 de novembro com a vitória por 1-0 sobre o Corinthians, apesar de ele ter vencido, o Atlético do Paraná venceu também o jogo dele. Isso. E aí ficou decidido que o Atlético era o 7º colocado da Série A, teria que jogar a 2ª e 3ª fase da Libertadores, a gente espera que isso vá acontecer. E já havia as datas. Isso, dia 7 de julho, então no dia 13 de novembro, o Atlético ficou em 7º na Série A, já sabia que 22 de fevereiro e 1º de março ele jogaria pela 2ª fase da Copa Libertadores. A tabela do Campeonato Mineiro, a básica, foi divulgada no dia 21 de novembro, 8 dias depois do dia 13. E o clássico Atlético e América, e não era nenhuma novidade que seria um jogo muito importante pela qualidade dos dois times. Eram dois times que, de Série A, o clássico Atlético e América foi colocado entre os dois jogos do Galo pela 2ª fase da Copa Libertadores. Isso desvaloriza a competição. Por quê? Porque está o Cláudio dizendo aqui que o Atlético vai ter 3 titulares. Está o Adilson dizendo ali que o América vai pensar no jogo de terça contra o Tocantinópolis e não está equivocado. Por mais que jogue pelo empate, mas vale muito dinheiro, muito dinheiro em campo. Vale
R$1.700.000 a classificação lá em Tocantinópolis. E é só mata, né, cara? Sim. É um jogo perigoso. É só mata. Por mais que jogue pelo empate, é perigoso. Você não sabe o gramado que vai encontrar, o clima do estádio. Quer dizer, cara, era muito importante que nesses 8 dias, não é fácil fazer tabela, a gente entende isso, mas que depois... Gente, vamos tirar esse clássico da 7ª rodada e vamos jogar ele mais pra trás, entendeu? Porque ia valer de qualquer forma, mas o principal jogo da fase classificatória do Campeonato Mineiro, e vai ser, até pela presença de público, né, já são mais de 30 mil ingressos garantidos. Previsão de 40. É a volta do Mineirão. Agora é de 33. Então, é a volta do Mineirão, calor em Belo Horizonte, a galera indo pro jogo. O jogo está comprometido, porque em 7 de julho a gente sabia as datas da segunda fase da Libertadores. Dia 13 de novembro a gente sabia que o Atlético jogaria a segunda fase, e dia 21 sai a tabela colocando o clássico exatamente encaixotado entre os 2 jogos do Galo na segunda fase da Copa Libertadores. Eu acho que esse tipo de coisa é ruim, até porque a gente vem de um Campeonato Mineiro excepcional. Aquela final de 2022 foi a melhor final de estadual do Brasil, nós tivemos em Minas Gerais, e o campeonato desse ano, nesse aspecto, ele sofreu uma queda, ele sofreu uma perda. Tomara que na reta final a gente tenha a recuperação disso, principalmente se a gente tiver o componente rivalidade, né? E a gente sabe que a rivalidade, ela pode fazer com que o campeonato de 2023 seja espetacular, e essa é a nossa grande torcida, e até mais do que torcida, né, mano? Nossa esperança. E tem um detalhe, né? Um dia, eu ainda tenho essa esperança de que a televisão comece a entender que se ela encaixotar um clássico no meio, porque é ela que manda na tabela. Essa que é a verdade. É ela que manda, ela coloca jogo no dia que ela quer. O Atlético tentou mudar o clássico. Acabou de colocar o Cruzeiro numa quinta-feira, 4 horas da tarde. Em dia útil. É bizarro. Porque se fosse na quarta-feira de cinzas, dou até desculpa. Mas na quinta-feira, dia útil, 4 horas da tarde, é ela que quis colocar. E aí deu público pífio. E é difícil de falar que ela tá errada. Não, ela compra, tem o direito de fazer o que ela quiser. A minha avó sempre disse o seguinte: quem muita baixa, né, mostra. Se tem alguém que tem planejamento e que faz o que é melhor com dados na ponta do lápis, é a TV. Agora, e é interessante, né? É interessante porque apesar de tudo que a gente está dizendo, né? Primeiro que o time do Atlético reserva é excepcional. E segundo, que a gente tem um outro ponto que a gente não pode esquecer. É o jogo mais importante da fase classificatória do Mineiro de hoje, esse Atlético e América. Pode definir o primeiro lugar geral. Pode definir o primeiro lugar geral. A gente tem a volta do Mineirão. A gente vai ter um Mineirão cheio. O Cláudio está dizendo aí, já são 33 mil ingressos, 40 mil pessoas. Vai inaugurar uma iluminação diferente. Vai inaugurar uma iluminação diferente, quer dizer, é a partida principal que a gente tem no Campeonato Mineiro até agora, e isso até pelo fato do clássico Cruzeiro e Atlético ter sido jogado no Independência. Uma segunda às 8h30. Uma segunda às 8h30, aí por uma outro tipo de questão. Então, quer dizer, é o grande jogo dessa fase classificatória do Campeonato Mineiro entre os 2 times, inclusive, que são, neste momento, os favoritos a decidir o título, porque tem as 2 melhores campanhas e tem as 2 melhores equipes, né? Então, quer dizer, é aquele famoso componente rivalidade, né, que faz com que seja um jogo muito especial. E a rivalidade Atlético e América, recentemente, ela ganhou um plus. Por Copa Libertadores, por decisões de Campeonato Mineiro, por semifinais de Campeonato Mineiro. Então, quer dizer, o jogo vale e vale demais para os 2 clubes, para as 2 torcidas e até mesmo para a sequência da temporada, né? O Galo do Cudê não foi bem na Libertadores, não foi bem no clássico contra o Cruzeiro, o América já venceu o clássico contra o Cruzeiro, se vence o Atlético, dá uma moral até para esse jogo contra o Tocantinópolis. Então, quer dizer, o jogo vale e vale demais hoje, 4h30 da tarde no Mineirão, lembrando que na Itatiaia começa 1 hora mais cedo.